Aqui a gente está diante de um monumento histórico de Roma, Coliseu, que foi levantado no primeiro século depois de Cristo, um lugar que milhares de pessoas passam todos os dias para poder tirar fotos, para poder conhecer. Porém, pouquíssima gente conhece a história do que acontecia lá dentro, principalmente quando a gente fala relacionado a cristãos do primeiro século, cristãos da igreja primitiva. Agora eu estou entrando dentro do Coliseu. Em um cenário como esse, cerca de 100 mil pessoas entravam no Coliseu a fim de ver os jogos, onde feras lutavam entre si, onde gladiadores se degladiavam e onde pessoas mais fracas também eram colocadas para serem mortas por gladiadores, serem cruzadas a fio de espada. Não poucas vezes pessoas também eram afogadas no Coliseu, eram comidas por leões, por hienas, por ursos, por tigres. E algumas vezes também pessoas eram jogadas em caldeiras fervendo com fogo e cozidas vivas. Uma série de torturas era feita aqui e sendo mostrada para cerca de 100 mil pessoas que aplaudiam e pediam a morte das pessoas ou votavam pela vida, e assim o imperador dizia se o gladiador ou as pessoas que estavam no centro do Coliseu deveriam morrer ou não. Aqui parece um labirinto, porém esse lugar aqui era tampado e com areia para que o sangue das pessoas que morriam e os animais que morriam aqui na arena fosse absorvido mais rápido. E aqui embaixo, então, era onde ficavam guardadas as feras, por onde saíam de forma a gerar um espetáculo bonito. Era onde os cristãos ficavam, os gladiadores saíam para poder vir subir a arena, para poder morrer. Alguns pelo imperador e muitos outros por Cristo. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos. E sentados em um lugar como esse, a multidão de milhares de pessoas assistia à morte de gladiadores, de escravos, de feras, e aplaudia. E essa era a diversão, o circo, de mais ou menos 2000 anos atrás. Diante de milhares de pessoas, cristãos que eram considerados criminosos, subversivos, porque eles não se dobravam diante do imperador, eles declaravam que só Jesus era o Senhor. Isso gerava um problema para Roma, porque o imperador era considerado um deus e todos deveriam se dobrar diante dele. Os cristãos reconheciam apenas o senhorio de Cristo e eram considerados ateus porque eles não se dobravam diante dos deuses do império, os deuses de Roma. E ao não se dobrarem diante desses deuses, alguns imperadores que eram piedosos, entre aspas, por servirem esses deuses,
eles condenavam os cristãos a morrerem aqui no Coliseu, onde, diante de centenas, milhares de pessoas, eles eram chamados a negar sua fé, eles eram chamados a negar o nome de Jesus e se dobrarem diante de falsos deuses, a fim de manterem suas vidas. E alguns bispos e pastores eram oferecidos a eles honras pelo imperador, riquezas, para que negassem a sua fé e para que subvertessem sua fé. E diante disso eles não negavam, diante disso eles mantinham a sua fé. Muitos deles eram comidos por feras ou mortos, traspassados por espadas de gladiadores. No filme Gladiador, o general Maximus, ele diz uma frase para o seu exército, a quem ele liderava, dizendo: o que nós fazemos nessa vida ecoa na eternidade. E muitos cristãos nesse lugar, por causa de sua fé, geraram ou tiveram um momento de adoração que ecoa pela eternidade, que ecoa aos nossos ouvidos até hoje. Cristãos que em face da morte, antes não negaram a Cristo, mas se dobraram e de joelhos, eles adoravam a Deus, mesmo em face da morte, tinham tanta paz que os seus executores ficavam impressionados. Brothers, what we do in life echoes in eternity. Negar Cristo diante de milhares de pessoas seria dizer que os deuses do imperador eram mais fortes ou mais poderosos do que o Deus dos cristãos. Era isso que o imperador queria ao fazer com que os cristãos negassem sua fé. Contudo, encorajados pela sua fé e diante de milhares de pessoas, não poucos daqueles mártires, ao terem feras sendo soltas para irem em cima deles, leões, tigres, deitavam diante deles e se recusavam a tocar nesses cristãos. Como sabemos a história de Daniel, isso também foi presenciado diante de milhares de pessoas que, ao verem as feras, que são criaturas de Deus, se dobrarem e se curvarem diante dos cristãos que estão de joelhos diante do seu Senhor, milhares criam e se convertiam ao cristianismo. E o sangue dos mártires, ao cair no chão, gerava mais e mais frutos do cristianismo. Hoje, no Brasil, a gente vive um momento de cristianismo onde nós apenas queremos receber coisas, seguimos um Deus onde a gente quer apenas ter e receber, e ter prosperidade, e ter bênção, e ter vitória. Porém, no primeiro século, na igreja primitiva, se converteu ao cristianismo
necessariamente significava estar disposto a morrer por Jesus. A de fato tomar a cruz e ser crucificado nela, como muitos foram, como Pedro foi, crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. E hoje no nosso Brasil, no nosso cristianismo, tudo que nós queremos é ser servido por Deus. Aqueles cristãos entravam na arena para poder serem mortos. E na arena, gladiadores lutavam a fim de vencer, a fim de serem os campeões. E os cristãos entravam como verdadeiros campeões. Porque a cena era horripilante, a cena era terrível. Mas dentro de poucos minutos eles estariam recebendo uma coroa que não murcha. Uma coroa não de louros, mas uma coroa de toda a eternidade das mãos do seu Senhor. O imperador poderia tocar nas suas vidas, mas não nas suas almas. E a alma deles, imortal, receberia um novo corpo eterno, um corpo onde eles poderiam gozar e glorificar a Deus por toda a eternidade. Eu não sei que tipo de cristianismo você está vivendo hoje. Eu não sei que tipo de vida cristã você está levando. Se você de fato tem negado sua fé por conta de pouquíssimas coisas. Cristãos não negavam sua fé mesmo diante da tortura. O que você tem feito se você é cristão? Como você tem vivido? Será que de fato você serve ao Senhor por quem Ele é e está disposto a morrer pelo Senhor, como muitos morriam pelo imperador de Roma? Será que você está disposto a se dobrar apenas diante de Jesus e não diante de todas as coisas que são oferecidas para nós hoje? Que os nossos olhos estejam na eternidade. Que o que você faz nessa vida possa ecoar por toda a eternidade. Que os seus olhos estejam sobre o Senhor da glória, para que você possa receber uma coroa dele e não de mãos humanas. Que você possa viver um cristianismo verdadeiro, não focado em prosperidade, em bênção e em vitória, mas na vitória eterna, porque todos morreremos. A questão é como você vai morrer. Dobrado diante de quem? Seus joelhos estarão dobrados diante de quem? Sua boca estará confessando o que? Seus olhos estejam sobre Cristo, para que você, mesmo que perca sua vida, não perca sua alma. Eu sei que vai, e o grande dia haverá de chegar. Oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você. Ao olhar para a fé daqueles mártires, a gente pensa muito sobre no que nós cremos hoje. Jesus foi até as últimas consequências por amor de nós. Ele morreu, Ele entregou sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna. E aquele que não tomar sua cruz e seguir Jesus, e não estiver disposto a de fato morrer e viver para Cristo, não é digno de seguir Jesus ou sequer ser chamado de discípulo de Jesus. Que tipo de cristianismo será que nós temos seguido? Onde nós estamos no centro e a nossa vida é aquilo que é mais importante, ou a glória de Deus é o mais importante, e se precisar entregar a nossa vida para que o nome de Deus seja glorificado, nós estaremos dispostos. Os nossos olhos estão na eternidade. Será que de fato nós seguimos a Jesus, nós tomamos a nossa cruz? Que os nossos olhos estejam sobre Cristo, que o nosso foco seja a glória de Deus. Que como cristãos possamos estar dispostos a servir, a nos dobrar e a sermos servos, escravos de Cristo, dispostos a tudo por Ele, para que o nome dele seja exaltado. Que seu cristianismo não seja focado em você, mas em Cristo, somente a glória de Deus.